Fala, Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ver tudo sobre a reunificação romulana. Então, sem mais enrolação, bora lá! A reunificação romulana foi uma tentativa do embaixador Spock de unir Vulcano e Romulus, a fim de obter a paz entre a Federação e o Império Romulano. A Enterprise chega ao planeta Vulcano. Na sala de observação, Picard e o comandante Riker discutem como informar a esposa de Sarek, Perrin, sobre seus planos. Riker diz a Picard que já foram feitos preparativos para transportá-la para a bordo da nave, pois Sarek está doente demais para ser transportado a bordo junto com ela. Picard diz a Riker que Sarek está morrendo e que deveria informá-lo que seu filho pode ter traído a Federação. Mais tarde, Picard vai ao planeta e Perrin o acompanha até o quarto de Sarek. Sarek está na cama e inquieto. Sarek inicialmente nem reconhece Capitão Picard e os deixa de lado. Ao Picard perguntar a ele sobre Spock, ele de repente se acalma e fica mais lúcido. Seu controle emocional enfraquecido o leva a falar e a gesticular como um humano faria. Ele finalmente reconhece Picard, que pergunta se ele saberia por que Spock estaria em Romulus. Sarek diz que possivelmente ele irá se encontrar com Pardek, um senador romulano que Spock conheceu e fez amizade na conferência de Khitomer várias décadas antes. Picard pergunta se Spock pode ter desertado, mas Sarek responde com nunca. Sarek logo fica confuso novamente e em suas lembranças ele lembra que quando Spock era criança, ele desaparecia nas montanhas por dias, recusando-se a contar a alguém o que estava fazendo lá, e suportava as punições silenciosamente antes de retornar novamente para lá. Sarek então confessa que secretamente estava orgulhoso do espírito inflexível de seu filho. Picard lembra a Sarek que eles têm uma parte um do outro, e sabe que Sarek ama Spock, apesar de toda a dor que ele lhe causou. Sarek se esforça para dar a Picard uma mensagem para levar ao seu filho, sendo essa vida longa e próspera. Após isso, a Enterprise está a caminho de Cronos para solicitar a Gowron uma nave que tenha capacidade de camuflagem. Na enfermaria, a Dra. Crusher está examinando a cabeça de Data, em preparação para as orelhas protéticas que usará em sua missão em Romulus. Riker entra e relata que ainda não há notícias de Gowron, mas ele pede a Picard para se juntar a ele no compartilhamento de carga, já que LaForge fez algum progresso com os fragmentos de metal. Crusher diz a ele que Data e Picard ainda precisam se encontrar com Nott para ajustar suas perucas, e Picard diz a Riker que estará lá em 30 minutos. No compartilhamento de carga, LaForge determinou que os destroços encontrados no cargueiro Ferengi fazem parte do conjunto de defletores da nave Vulcana T'Pau, que foi desativada há anos atrás e enviada para o depósito de excedentes em Kelor 2, como sucata. Riker sugere que ele leve a Enterprise para Kelor 2 e continue a investigação, e Picard concorda. Worf então contata Picard para dizer que uma nave Klingon acaba de sair da camuflagem à proa de bombordo da Enterprise. Cumprimentos de Gowron. Picard e Data embarcam na nave Klingon e seguem em direção a Romulus, enquanto a Enterprise segue para Kelor 2. Riker leva a Enterprise para um ferro velho da Federação para naves desativadas, operadas por um Zekdor. Eles entram em contato com o contramestre do depósito, um Zekdor chamado Klin Dokashi, que não é nada prestativo. Riker o convida a bordo e faz com que a conselheira Troi tente persuadi-lo a ajudá-los a descobrir o paradeiro da restante da T'Pau. Ele concorda em vir a bordo e a Enterprise segue para as coordenadas da T'Pau. Para a surpresa do contramestre, a nave desapareceu. Dokashi explica que quando a nave foi despojada de material na sua chegada, o conjunto de defletores foi enviado para o USS Tripoli, uma nave de retenção na borda externa do estaleiro. Eles vão até o local e descobrem que ela também está desaparecida. O intendente informante diz que há um transporte de tanques de armazenamento de deutério para Trípoli previsto para daqui a 2 horas. Riker então ordena que a nave seja alinhada para que pareça ser uma das naves abandonadas e desligada, com exceção dos sensores e suporte de vida. Eles ficam esperando para ver o que acontecerá quando o transporte for iniciado. Após isso, uma nave se aproxima em alta velocidade e se posiciona na posição da Trípoli. A pequena embarcação de combate está fortemente armada e recebe o transporte programado. Riker então liga todos os sistemas e chama a nave, ordenando que eles se identifiquem.
A nave se vira para interceptar e dispara phasers contra a Enterprise. Riker ordena que Worf responda ao fogo, visando apenas os sistemas de armas, e usando apenas uma rajada de 0,75 de potência com os phasers, que seria apenas para chamar a sua atenção. A nave é atingida e sofre danos em seus escudos dianteiros. LaForge detalha uma avaliação mais completa com danos colaterais no compartimento de carga e um conjunto de phasers destruído. No entanto, ele também lê enormes flutuações de energia e explosões internas, e conclui que com todo o armamento a bordo, aquela nave irá explodir. Agora, com Data e Picard, eles estão fantasiados, parecendo Romulanos, mas rapidamente são identificados por Paddock e são levados para uma câmara subterrânea onde Spock está. O embaixador Spock pergunta ao Capitão Picard por que ele está em Romulus, e Picard diz que ele está lá para fazer a mesma pergunta em nome da Frota Estelar. Spock se recusa a responder, dizendo a Picard que sua missão é pessoal e ele informará a Frota Estelar quando for necessário. Picard então lembra a Spock que ele está em posição de comprometer fortemente a segurança da Federação, e Spock pede a Picard para sair e Picard se recusa, dizendo que apesar de tudo que ele conseguiu em nome da Federação, o tipo de diplomacia de cowboy de Spock não é facilmente tolerado. Spock afirma que não está disposto a arriscar a vida de ninguém além da sua nessa missão, e mais uma vez pede para Picard que vá embora. Picard afirma que quase suspeita que o julgamento de Spock esteja sendo influenciado por suas emoções, e Spock responde que Picard fala como se fosse Sarek se estivesse lá. Picard responde que fala apenas como oficial da frota e não pode ignorar os riscos para Spock. Spock então comenta que Picard é, à sua maneira, tão teimoso quanto outro capitão da Enterprise que ele conheceu. Após isso, Paddock e Spock se encontram com o procônsul Neural. Ele expressa entusiasmo por seu movimento de reunificação, até mesmo cumprimentando Spock com a saudação vulcana, e dizendo que ele poderá obter o apoio do Senado Romulano, e está preparado para endosar publicamente a reunificação. Quando Spock expressa surpresa com as opiniões de Neural sobre a reunificação, Neural responde que os líderes da velha guarda e da velha escola perderam o respeito do povo. O Romulano Médio está cansado das guerras com o Império Klingon e dos incidentes das fronteiras com a Federação. Mas depois que Spock vai embora, Sela entra na sala. Ela ouviu toda a conversa e descobrimos que Neural enganou Spock. Nas cavernas, Spock compartilha as boas novas, apesar do ceticismo de Picard. Em particular, Spock e Picard discutem, com Picard acusando Spock de ser influenciado pelas emoções, e Spock insinuando que Picard está sendo influenciado demais por Sarek, possivelmente até pelos resultados do elo mental com ele. Picard observa que essa é a segunda acusação de Spock de falar com a voz de outro homem, então afirma que, embora o elo mental tenha sido uma experiência profunda, e que a essência de Sarek sempre fará parte dele, seu julgamento ainda era seu. No final, Spock concorda que há muito provavelmente um plano maior sendo executado pelos Romulanos, que para descobrir o que está acontecendo, Spock irá entrar no jogo. De volta à nave Klingon, Data tenta acessar a rede de informações e Spock fornece a última cifra necessária para acessá-la. No bar de Kellor 2, o Meg, um Ferengi com informações, entra no bar reclamando em voz alta sobre a ópera Klingon, e o Worf informa a Riker sobre sua chegada na Enterprise. Riker chega em breve para o desgosto de Meg e zomba do pedido do comandante por informações a respeito da nave vulcana, para o riso de suas parceiras. Riker então se vira para o Worf e então joga a bandeja de comida em Meg e suas parceiras, levantando e intimidando o arrogante Ferengi para que ele revelasse a informação. Ele entregou a nave vulcana a um cargueiro baroliano, de perto de Galandor Core, sob a ameaça de perder o direito de passagem no setor. Após isso, Riker se comunica com Picard através do sinal do subespaço, que o atualiza sobre as negociações com o procônsul Neural. O uso de uma nave vulcana roubada pelos Romulanos não faz sentido para o objetivo da reunificação, mas Picard acredita que vale a pena investigar. A Enterprise então segue para Galandor Core, em dobra 8. Em órbita de Galandor Core, a Enterprise recebe uma mensagem, aparentemente de Picard, avisando-os que a iniciativa foi bem sucedida e ordenando a eles que mantenham sua posição. Embora a sequência codificada adequada tenha sido usada, Riker parece ter ressalvas. Em Romulus, Spock, Data e Picard são levados ao escritório de Sela.
Elas o informam que Spock lerá um discurso que ela escreveu, encorajando os vulcanos a darem as boas-vindas ao enviado de paz romulano. Picard percebe que os romulanos usarão a nave vulcana roubada, e Stella revela que na verdade há 3 naves roubadas cheias de tropas romulanas, e explica que eles estão acompanhando a investigação da Enterprise, que os forçou a fazer algumas pequenas alterações, como por exemplo enviar mensagens falsas. Picard aponta que a Frota Estelar não ficará parada enquanto os Romulanos tentam conquistar um dos mundos membros fundadores da Federação, mas ela afirma que quando a Frota Estelar chegar a Vulcano, os Romulanos estarão tão firmemente encarcerados no planeta que não haverá como se livrar deles, e portanto a reunificação será um fato. Quando Spock se recusa a ler a declaração de Sela ou qualquer outra, ela ameaça matá-lo, junto com Picard e Data, mas ele deduz logicamente que ela matará os 3 de qualquer maneira, mesmo se ele cooperar. Portanto, ele se recusa. Sela fica furiosa e reclama de seu ódio pelos vulcanos antes de revelar um programa holográfico do Spock, que lerá o discurso em seu lugar. Ela então sai para ordenar que as naves sigam, trancando os 3 em seu escritório. Data e Spock imediatamente começam a acessar o sistema de computador romulano. De volta à órbita de Galor-Dupor, a Enterprise detecta as naves vulcanas que se aproximam e se move para interceptá-las. Worf lembra Riker das supostas ordens de Picard para que a Enterprise mantivesse sua posição. Riker responde que sabe o que dizem as ordens do capitão, mas eles estão interceptando as naves vulcanas de qualquer maneira. Stella retorna ao seu escritório para descobrir que seus 3 prisioneiros desapareceram e é imediatamente confrontada por Riker e 2 oficiais de segurança. Ela atira neles, mas o feixe passa por eles, confirmando que são hologramas. Enquanto eles estão distraídos, Spock e Picard emergem da parede e incapacitam os guardas. Mas ela afirma que suas forças estarão em Vulcano antes que possam alertar alguém. A Dra. Crusher chega na ponte dizendo que recebeu um pedido de socorro de prioridade 1 da colônia do Lysan 4, pedindo evacuação de emergência devido a uma falha massiva em seus sistemas de apoio ambiental. A única nave ao alcance era uma nave arqueológica rutiana, que estava muito mal equipada para lidar com essa crise. Pouco antes de desviarem para ajudar, eles recebem uma mensagem do espaço romulano. A princípio parece ser o simulacro holográfico de Spock que Sela fez, mas no meio do roteiro muda e Spock, o verdadeiro Spock, avisa que as naves estão transportando uma força de invasão romulana e devem ser detidas a todo custo. Os romulanos cortaram a transmissão apressadamente, mas Riker ouviu o suficiente e diz à Dra. Crusher para verificar o sinal de Delizium 4, pois provavelmente era falso. Os dados confirmam que a mensagem foi enviada antes que os romulanos conseguissem interrompê-la. Sela, agora verdadeiramente frustrada, afirma que eles nunca sairão do prédio do Senado, e Data responde que já preparou a rota de fuga, e a aperta com um toque neural vulcano. As naves vulcanas começam a recuar para a zona neutra, com a Enterprise em sua perseguição. De repente, uma ave de guerra romulana descamufla e prepara seus suptores. Riker ordena um alerta vermelho e se prepara para uma batalha, mas a ave de guerra abre fogo destruindo as naves vulcanas, e então se camufla novamente. LaForge e Troy notam que com o choque havia mais de 2.000 soldados romulanos a bordo das naves vulcanas, mas os romulanos destruíram sua própria força de invasão em vez de deixá-los ser capturados. Riker então pede ao Worf para se comunicar com a ave de rapina Klingon e notificá-los quando Picard e Data forem transportados com segurança de Romulus. Em cavernas que Padawan nunca conheceu, o movimento subterrâneo remanescente resolve continuar trabalhando pela mudança na sociedade romulana, e Picard promete que a Federação dará boas-vindas ao dia em que ela não precisar mais ser inimiga dos romulanos. Picard e Data se preparam para ser transportados para a nave Klingon, mas Spock opta por ficar para trás, dizendo que seu trabalho nunca foi tão importante. Ele agora compreende que a verdadeira reunificação não acontecerá através da diplomacia ou da política, mas através da mudança da sociedade a partir de dentro, mesmo que demore anos ou séculos. Enquanto Picard e Spock discutem seu relacionamento gentilmente antagônico, Spock comenta que Picard pode conhecer Sarek melhor do que seu próprio filho, e diz: "Meu pai e eu nunca fizemos o elo." Ao ouvir isso, Picard diz: "Ofereço a você a chance de tocar no que ele compartilhou comigo." Enquanto Data observa, o rosto de Spock fica repleto de emoção ao perceber a profundidade do desejo de seu pai e o seu amor por ele.
Então é isso, Treks. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série das lores de Star Trek. Então clique qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!